Vamos para mais um vídeo aqui falando mais uma vez, desmascarando aqui o falso profeta Juarez Cardoso Vital. Juarez anda falando muita besteira por aí, e assisti os vídeos dele aqui e vou fazer mais uma refutação aqui das heresias que ele anda falando aí, enganando muitos adeptos aí que não quer estudar a Bíblia, não acredita na Bíblia, não acredita em Deus, não acredita no Espírito Santo, não acredita em nada. Então, para acreditar em Juarez Vidal, essas características aí é própria de quem não quer conhecer uma verdade, porque não quer compromisso com a verdade, certo? Eu vou falar as besteiras que ele falou aqui e vou dar o nome do vídeo aí. Depois você está achando que eu estou falando demais, assista o vídeo dele aí que você vai ver as abobrinhas que ele está falando, correto? Então vamos lá. Tem um vídeo dele que o título é Será que esse homem foi levado ao céu? Isso é ele que está falando, o título do vídeo é esse. Lá nesse vídeo ele diz que ele leu a passagem de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, aliás ele não leu, ele falou. Diz que essa passagem foi inventada, essa passagem não existe. Ó, inventada é as besteiras que você anda falando aí, rapaz, achando que vai enganar pessoas inteligentes. Você pode ver que as pessoas que seguem o Juarez é tudo gente sem cultura, sem conhecimento, não tem interesse nenhum em estudar uma Bíblia e conhecer a verdade, certo? Acredite só nas abobrinhas que ele fala. Então veja bem. Segundo ele, então, essa passagem foi escrita por Paulo para a igreja de Tessalônica. Segundo ele, isso aí é uma mentira, é uma coisa inventada que não existe. Por quê? Porque essa passagem fala da volta de Jesus. E a única coisa que o diabo não quer é ver Jesus voltar. Por isso usa o Juarez, que é um instrumento de Satanás, para falar essas abobrinhas, certo? Também fala que Jesus nunca foi tentado lá no deserto, que é tudo mentira. Tá nesse vídeo aí, confira depois, certo? Isso aí é a ideia dele. No segundo vídeo, o título do segundo vídeo é Um mensageiro passando as mensagens para o Juarez passar ao povo. Esse mensageiro que está passando essas mensagens para você, Juarez, chama-se Satanás. É o que você chama de Rassatã. É ele que passa essas mensagens para você ficar passando para esses adeptos aí, uma meia dúzia de barbudo aí que também não quer nada com verdade, fica acreditando em besteira. Tem uma mente fértil para acreditar nas suas heresias, certo? No Salmo 119, versículo 105, está escrito assim, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa lâmpada nenhum deles querem, certo? Por quê? Porque essa lâmpada, que é a palavra de Deus, ela ilumina a mente do ser humano para ser guiado na verdade. Juarez, como gosta de andar no erro, então a Bíblia é um livro que para ele não serve. Lá ele diz assim, ó, eu não preciso ler a Bíblia e conheço mais do que os padres e os pastores. Não preciso de Bíblia. O único ser que eu sei que conhece Bíblia mais do que pastores e padres que não precisa ler, chama-se Satanás, certo? Ele é o conhecedor. Tanto é que lá no Salmo 91, ele citou várias passagens da Bíblia para Jesus quando foi tentado lá no deserto. Eu sei que vocês não acreditam nisso aí porque vocês não acreditam em Bíblia, certo? A Bíblia é um livro para pessoas inteligentes, correto? Outra coisa, nesse vídeo ele diz assim, os 10 mandamentos foi inventado no inferno por Satanás. Segundo Êxodo 31:18, a Bíblia diz que os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio Deus com o dedo dele, certo? Agora Juarez está dizendo que os 10 mandamentos foi inventado por Satanás lá no inferno. Olha para onde esse homem está descambando, certo? Aqui tem uma passagem na Bíblia que diz o seguinte, está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo... vou ler aqui, versículo 13 e 14. Diz assim, ó, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Juarez, o senhor é um ministro de Satanás. Fala sem medo de errar, correto? E vocês, seguidores dele aí, todos vocês, está seguindo Juarez, estão caminhando para o inferno, para o encontro com Satanás. Pode acreditar. Hoje você não acredita nisso aí, mas no dia do juízo final você vai ver de que lado que você vai estar. Correto? Espera só para você ver. Outra coisa, ele diz que o batismo com o Espírito Santo foi inventado por Satanás. Veja como o diabo usa ele para blasfemar da palavra de Deus. Vamos ver quem foi que falou sobre o batismo. Lógico que eu sei que eles não vão acreditar nisso aqui. Mas você que está assistindo o vídeo, que é uma pessoa inteligente, que teme a Deus, você sabe disso.
você vai acreditar. Mateus 28, versículo 19 diz assim: portanto, ide. Quem disse isso? Foi Jesus. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é um batismo que foi criado por Jesus. Tanto é que João Batista, quando batizou Jesus no Rio Jordão, apareceu os três ali. Apareceu o Espírito Santo em forma de pomba. O Pai falou lá do céu: este é meu filho amado em quem me comprazo, certo? E o filho estava na água, ali tinha os três. Você pode conferir isso lá em Mateus 3,16, por aí que você vai encontrar o batismo de Jesus, correto? Ele também mistura um pouco como se diz assim, de espiritismo. Ele acredita na reencarnação. Jesus nunca ensinou isso, não existe nenhuma palavra na Bíblia sobre reencarnação. Ele diz que quando a pessoa morre, depois da 4ª geração, a pessoa volta a viver novamente. Isso aí é espiritismo de Allan Kardec, o francês, que prega sobre a reencarnação. Quem lê os livros de Allan Kardec sabe muito bem do que eu estou falando, porque eu tinha os livros de Allan Kardec e lia e sei o que estou falando. Correto? Então ele está dizendo, então nesta parte, está nesse vídeo aí também, certo? Então ele é adepto da reencarnação, do espiritismo. Segundo ele também, o sábado foi mudado no ano 325. Ó, para você que não tem cultura e está falando abobrinha, lê primeiro, vai conhecer, para depois você abrir a boca para falar as coisas. Não fica falando besteira aí não, que você não sabe o que fala. Tá aqui, ó, a história dos concílios. 21 concílios ecumênicos que a Igreja Católica fez. O autor desse livro é David Abadias, certo? Então aqui fala dos 21 concílios que a Igreja fez. O primeiro concílio foi o concílio de Nicéia em 325. Lá não mudou nada de mandamento. O concílio que mudou o mandamento foi o concílio de Laodiceia no ano 363. Então vai estudar para não ficar falando abobrinha, tá? E outra coisa, ele disse que o pai dele morreu e depois nasceu lá no Mato Grosso, em outra família. Ele falou assim, tá no vídeo dele lá, não nesse que eu mencionei aqui, mas tá em outro vídeo dele. Ele fala assim, o meu pai, fiquei sabendo que ele nasceu novamente. Ô amigo, quanta heresia, como tem gente para acreditar numa besteira dessa. Lá em Hebreus, no capítulo 9, 27, deixa eu só conferir aqui. Ele está falando do que ele não sabe, rapaz. Ele não lê a Bíblia e fica falando abobrinha, certo? Hebreus 9, 27 diz assim, ó. É como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Não tem nada de reencarnação, não tem nada de nascer em outra família. Deixa de falar abobrinha, deixa de falar besteira. Agora eu vou fazer um desafio para você, Juarez, e para todos os adeptos dele, tá? Foi uma abobrinha que ele falou aqui nesse vídeo também. Vou falar o nome do vídeo novamente. Um mensageiro passando as mensagens para o Juarez passar ao povo. Lá ele diz, nesse vídeo, Juarez diz que os 144 mil não são 144 mil, são 120. Eu desafio você, desafio todos os seus adeptos a colocar um versículo da Bíblia que diz que os 144 mil não é 140, é 120. Está feito o desafio. Se você colocar um versículo da Bíblia que diz que os 144 mil não é 144, é 120, eu vou lá na fazenda do Juarez e você é adepto dele, tá? As únicas duas passagens que falam dos 144 mil está em Apocalipse 7, lá não diz que é 120. A outra está em Apocalipse 14, também diz que não é 120, todas elas dizem que é 144 mil. Então, deixe de falar besteira, deixe de falar abobrinha, tá? Coloca aí nos comentários você aí, seus barbudos. Coloca aí que é 120. Eu duvido, eu faço um desafio, eu duvido qualquer um deles colocar aí que é 120 mil e não é 144. Tá feito o desafio. Eu, professor Valdemir, aqui da cidade de Limeira, estou desafiando você agora, correto? Fico imaginando essa turma num debate, hein? Não aguentava 10 minutos de debate, já abria o chão e vazava dentro. Correto? E se falar mais abobrinha aí, eu vou refutar novamente. Agora, manda esse vídeo pro Juarez aí, vê se ele consegue me refutar nos 144 mil. Eu duvido. Você que é adepto dele, manda um vídeo para ele. Eu quero ver. Correto?
Espero você na próxima.